bom dia para todos. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é domingo, dia 19 de junho de 2022, o 170º dia da contagem regressiva. Faltam 195 dias para a saída do cara da Casa de Vidro, do Palácio do Planalto. Dê o like ou dislike. Se ainda não fez a sua inscrição no canal, faça agora. Fazendo assim, você estará me ajudando a combater a hipocrisia, a mentira desse desgoverno, que ainda está conseguindo segurar a cerca de 30%, sendo que a cerca de 15% são evangélicos e são, na maioria, fanáticos extremistas. O assunto que estarei trazendo hoje é, no caso do desaparecimento e assassinato de Bruno Pereira e Dom Philips, a PF descartou mandante e organização criminosa. Veja o vídeo. A Polícia Federal informou nesta sexta-feira que as investigações sobre a morte do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista britânico Dom Philips apontam que não houve mandante ou organização criminosa envolvida no crime. A nota divulgada pelo Comitê de Crise, coordenado pela Polícia Federal, diz que a apuração continua e novas prisões podem ocorrer, mas as investigações apontam que os executores agiram sozinhos. Até o momento, 2 pessoas foram presas por suposto envolvimento com o desaparecimento de Bruno e Dom. Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como Pelado, que confessou o crime na quarta-feira, e o irmão dele, Ozenei da Costa de Oliveira. Na quinta-feira, fontes ligadas à investigação afirmaram que o inquérito apurava a conduta de 5 suspeitos, incluindo um possível mandante. As pistas sobre essa pessoa, no entanto, ainda eram escassas. O indigenista brasileiro e o jornalista inglês desapareceram no dia 5 de junho, na região do Vale Javari, na Amazônia. A reserva é palco de conflitos relacionados ao tráfico de drogas, roubo de madeira e garimpo ilegal. A procura dos dois teve início no próprio domingo do desaparecimento, dia 5 de junho, por integrantes da Unijava, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. Como não conseguiram localizá-los, acionaram as autoridades, que passaram a procurá-los a partir do dia seguinte. As buscas envolveram o Exército, a Marinha, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, além de cerca de 100 indígenas voluntários. Os restos mortais encontrados no local das buscas por Bruno Araújo Pereira e Dom Philips na Amazônia chegaram a Brasília na quinta-feira, onde passarão por perícia no Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal. Como os corpos estão em estágio avançado de decomposição, os peritos farão exames de DNA para comparar os vestígios à genética de familiares de Pereira e Philips. Também poderão ser feitos exames de arcada dentária. Os resultados das análises devem sair em até 10 dias. A perícia também deve apontar qual foi a causa da morte e até determinar qual foi a arma de fogo usada no crime. Meu comentário. Quero trazer esta notícia e já fazer o meu comentário e trazer um histórico do contexto do assunto, que é sobre as investigações no caso do desaparecimento e morte de Bruno Pereira e Dom Philips, investigados pela PF. Veja o vídeo das fotos do Faroeste. Com as políticas de destruição da Amazonas e autorização de garimpos ilegais em terras indígenas feita pelo governo de Jair Bolsonaro, o Brasil está se tornando um verdadeiro faroeste. Bang Bang do cinema nunca existiu.
de verdade nos Estados Unidos, mas a ficção lembra o violento cotidiano brasileiro, que continua exigindo formas de fuga da realidade. Quando alguém diz que o Brasil não pode se transformar numa Venezuela ou Cuba, pois eu digo que o Brasil está se transformando no Velho Oeste americano, como nos filmes de faroeste, em que era uma terra sem lei. Quem mandava era o crime organizado, ou seja, os proprietários de grandes ranchos invadiam as terras de pequenos proprietários, mandavam sair. Se discordassem, seriam mortos por pistoleiros. Dizimavam os índios, e aqueles que se atreviam a confrontar em defesa das pessoas de bem eram assassinadas por pistoleiros, e onde não adiantava procurar as autoridades locais, pois estavam todas compradas pelos criminosos. O xerife da cidade era mandado pelos criminosos. Chega, gente. Vamos voltar para a realidade do nosso país, que hoje é governado por um homem que a gente sabe de onde surgiu e que é suspeito, entre aspas, que é uma palavra que somos obrigados a dizer enquanto ele estiver no poder. Fecha parênteses. Ser ligado às milícias do Rio de Janeiro, que fazem parte do crime organizado e do poder paralelo no Rio de Janeiro, que hoje é suspeito, entre aspas, de estar no poder estatal. Hoje nós temos um presidente da República de extrema-direita com tendências ao nazifascismo, que defende as ideologias beligerantes, autoritaristas, defende tortura, pena de morte e já elogiou grupos de extermínios e disse que o crime de extermínio seria muito bem-vindo. E como presidente da República, adotou políticas de destruição do meio ambiente, dos povos indígenas, quando incentivava garimpeiros ilegais, grileiros de terras, nas terras indígenas, a invasão de madeireiros ilegais e defendem a exportação de madeiras em toras ilegais. Gente, quando vemos uma nota divulgada pela imprensa em que a Polícia Federal, que é ligada ao Poder Executivo através do Ministério da Justiça, do então ministro Anderson Torres, que coordena o comitê para investigação do caso do crime do indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Don Phillips, informou também que as diligências continuam e que, mesmo na hipótese de não haver mandante, o estranho é que antes da conclusão da investigação, eles já dão uma probabilidade de não haver mandantes. Só que, segundo a fala do chefe maior da PF, tem outras probabilidades. Vejamos o vídeo. Ponto final. Tá? Também estou sendo acionado na justiça por causa do desaparecimento daquele inglês e brasileiro lá na região do do represa da área indígena do Javari. Os dois resolveram entrar numa área completamente
inóspita, né? Sozinho, sem segurança, e aconteceu o problema. Desde o primeiro dia, domingo retrasado, nós estamos buscando essas pessoas lá na região e não estamos tendo sucesso. Apareceram vestígios, né? Pedaços de víscera de corpo humano, estão sendo feito DNA aqui em Brasília, já se levantou local onde poderiam estranho ter pego esses caras e levado para a margem do rio. Já apareceram coisas deles, né? Laptop, caderneta de telefone e tal. Mas ainda não apareceram os corpos. Não. Aquela região, você pode ver. Pelo que tudo indica, se mataram os dois, espero que não, eles estão dentro d'água. E dentro d'água, pouca coisa vai sobrar. O peixe come, não sei se tem piranha lá no Javari, te lamenta tudo isso aí, pede a Deus que nada tenha acontecido. Tá? Mas, por exemplo, esse inglês, ele era mal visto na região, porque ele fazia muita matéria contra garimpeiro, questão ambiental. Então, aquela região lá, que é uma região bastante isolada, muita gente não gostava dele. Ele tinha que ter mais do que redobrado a atenção para consigo próprio. E resolveu fazer uma excursão. A gente não sabe se aconteceu do porto, só 2. Alguém viu, ele foi atrás dele. Se foi, lá tem pirata no rio, lá tem tudo para se imaginar lá. E é muito temerário, né, você andar naquela região sem estar devidamente preparada, né? Física, mente e também com armamento, né? Devidamente autorizado pela FUNAI, pelo que parece, não estavam. Agora, tem um parlamentar aqui, um partido político, falar qual que quer me processar, porque já devia ter achado, cara. Olha, eu não sei ao certo, Oleda, mas eu acho que em torno de 60 mil pessoas desaparecem no Brasil por ano. Esse partido político, né? Esse parlamentar, nunca se preocupou com esses desaparecidos. Gente, esse é o nosso presidente que vai a uma entrevista com uma jornalista chapa branca para dar uma entrevista, ou seja, um monólogo tão esdrúxulo para atacar a vítima, o jornalista inglês Dom Phillips, quando Bolsonaro diz que o jornalista era mal visto na região por fazer muita matéria contra os garimpeiros, com foco em conflitos ambientais. Ele também classificou a presença do jornalista no local como uma excursão, diminuindo o trabalho de Dom Phillips. Em outras oportunidades, sendo pressionado pela imprensa, ele afirmou que a região do Vale de Jari é bastante isolada e que muita gente não gostava de Dom. E a gente sabe que Dom Phillips não era bem visto por Bolsonaro também. Certa vez, em 2019, o repórter esteve num café da manhã com jornalistas de Bolsonaro em julho de 2019 e o questionou sobre a preservação da maior floresta tropical do mundo. Bolsonaro deu uma resposta em tom ríspido, como é costume dele com os jornalistas. Primeiro, você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês, diz. Nós preservamos mais do que todo mundo. Nenhum país do mundo tem moral para falar sobre a Amazônia, completou. Bolsonaro sempre ataca quem queira preservar a Amazônia e usa a retórica: a Amazônia é nossa. Porém, já ofereceu para os Estados Unidos e último para o bilionário Elon Musk. Ou seja, aceita, desde que seja ele o negociador da Amazônia. Jair Bolsonaro também usou
atacar Dom Phillips para esconder o indigenista Bruno Pereira. O indigenista Bruno Pereira foi exonerado da Fundação Nacional do Índio, da FUNAI, pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, depois de coordenar uma operação que expulsou centenas de garimpeiros da terra indígena Yanomami, em Roraima. Depois de ser afastado do cargo, Bruno assumiu uma função na Univaja, onde ele seguiu fiscalizando a região, que é constantemente atacada por garimpeiros, madeireiros e pescadores em defesa dos indígenas. Veja o vídeo de fotos sobre a manifestação e fala de Bolsonaro sobre Dom Bruno. Alguém indignado com a fala de Bolsonaro sobre o crime de Bruno e Dom disse: Bolsonaro tem as mãos sujas de sangue. Bolsonaro, o presidente fora da lei. Para finalizar, o que estamos vendo hoje é que está havendo uma tentativa por parte das autoridades desse desgoverno em destinar o foco das investigações apenas para um foco, que é a possibilidade do crime estar relacionado apenas a pescadores sem ter mandantes, que na realidade, como diz o presidente Bolsonaro, eles não eram bem vistos pelos garimpeiros e madeireiros. Até o próximo vídeo.